Meus irmãos, segunda parte, o dom do temor de Deus. O dom do temor não é em sentido de medo de Deus, não. Também não é um medo da condenação eterna. O dom do temor é um santo respeito por Deus. Um temor reverencial e filial que nos leva a ter horror à realidade do pecado. Os santos vivenciaram isto. Eu falava ontem sobre São Francisco de Assis, que no momento de tentação se atirou no espinheiro das roseiras. Interessante, em Assis o Frei explicava, esse local aqui, caros peregrinos, em que São Francisco se atirou na roseira. As roseiras aqui nascem sem espinhos. Interessante, quando tiramos um galinho e plantamos no outro local, nasce com espinhos. Deus quis deixar esse sinal, honrando o santo por sua fortaleza, mas também por seu temor de pecar. Como eu lembrava da frase de Paulo, não lutastes ainda contra o pecado até o sangue. Os dons são assim, meus irmãos, eles operam juntos muitas vezes, como um arco-íris que as cores se misturam. Então é o dom da fortaleza, mas também do temor de Deus. É aquele santo respeito, um sentimento vivo da grandeza de Deus, como Moisés que tirou as sandálias diante da sarça, em respeito a Deus. Como Isaías, que tem a visão dos serafins cantando Santo, Santo, Santo. E ele diz, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, mas depois purificado por Deus e cheio de zelo em responder à sua vocação, disse ao Senhor, aqui estou, envia-me. O dom do temor de Deus nos leva também, meus irmãos, ao arrependimento profundo diante das nossas faltas. Inclusive faltas veniais, os santos tinham uma sensibilidade de consciência muito grande. São Domingo de Gusmão ficou prostrado, horas a fio, e repetia, Senhor, tende piedade de mim. Senhor, tende piedade de mim. Os frades dominicanos preocupados, mas ele estava lá, repetindo. Isto é consequência do fruto, do dom do Espírito, do dom do temor de Deus, de um desses 7 dons, esse dom maravilhoso do temor de Deus. Também São Francisco de Assis, novamente o cito, ele quebrou o jejum e acabou comendo um pouco mais daquela temperança que ele costumava alimentar-se. E ele pediu ao Frei Leão, em nome da obediência, que colocasse uma corda no pescoço dele e saísse pelas ruas de Assis, gritando, olha o glutão, olha o comelão de Assis. Isso pode nos parecer estranho. Muitas histórias dos santos podem deixar a gente um pouco escandalizado. Mas é a sensibilidade de consciência. É o dom do temor que, diante de uma pequena ofensa a Deus, sente uma contrição profunda. Os santos chegavam a lágrimas de arrependimento. O dom do temor, meus irmãos e irmãs, nos leva, como disse o apóstolo Paulo, a evitar as ocasiões de pecado. Como o mundo hoje necessita do dom do temor, diante de uma verdadeira ditadura do relativismo, como disse, como denunciou muitas vezes o Papa Bento XVI.
Já Pio XII dizia: o pecado do século é a perda de consciência do pecado. Um verdadeiro permissivismo. Tudo pode, nada é pecado. Me lembro na minha primeira paróquia como pároco, fiquei 15 anos lá. Me lembro de um outdoor no bairro. Dizia assim: pecado é não conhecer o motel tal. Se usa até de palavras bíblicas como a palavra pecado para exatamente propagar o relativismo. É um retrato do mundo de hoje. Como o mundo de hoje necessita do dom do temor de Deus, meus irmãos. Vamos pedir esse dom agora, fazendo a nossa dezena da coroa do Espírito Santo, preparando-nos para a solenidade de Pentecostes. Ó Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedindo então o dom do temor de Deus, vinde Espírito de santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a tudo sofrer antes que vos ofender. Façamos 10 vezes a súplica. Vocês responderão então, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fique na paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, deixando sempre guiar-se pelo Espírito Santo.